Para estar confeccionando, então, aqui a nossa peça, tá, gente? Eu vou estar utilizando aqui, tá? Agulha 3,75, tá? Mas vocês podem estar trabalhando com a da preferência de vocês. Uma agulha de tapeçaria para arremate de fio e união das peças. E uma tesoura para corte. Eu vou estar trabalhando aqui, ó, com fio, tá? O, o, o barbante número 4, tá? Número 4. A tex desse fio, desse barbante, é 14 e ele tem 400 gramas, tá? 400 gramas e 600 metros, tá? De fio que ele tem, esse cone de barbante. Eu vou estar trabalhando aqui 3 cores, vou estar utilizando a mesma marca, tá? Eu vou estar utilizando o vermelho, o preto e o branco. Vocês decidem aí a cores que vocês querem estar usando aí, tá? Como eu já disse, ele é o número 4. Aqui pede para trabalhar com a agulha número 5, mas eu vou trabalhar com a 3,75, tá bem? E, deixa eu ver aqui. É isso mesmo, número 4, 14, a tex dele. E ele é o fio da Sugar Cream, tá? Lilon, tá? Da marca Lilon, tá bem? Então, vocês escolhem aí o fio da preferência de vocês, que tenha no lugar aí de vocês, o barroco que tiver, tá? Vocês podem estar trabalhando com barroco, com outros tipos de fio, tá? Eu vou estar trabalhando com esse material. E é isso, tá? Espero que vocês gostem do passo a passo de hoje. E vamos lá para a confecção do nosso trabalho. Pronto, eu vou estar iniciando aqui o meu trabalho com fio vermelho, tá? Então, eu vou pegar minha agulha aqui, vou dar uma laçadinha aqui, ó. Prender meu fio e vou trabalhar 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Se você tiver o ponto muito longo, muito aberto, você pode estar trabalhando 4. Venho na primeira, tá? E vou prender com ponto baixíssimo, dessa forma. Vou subir aqui agora 1, 2, 3 e 4 correntinhas. Por que eu trabalhei 4? Mas só aqui no início, tá? Porque quando eu voltar, eu vou prender aqui na segunda e vai me restar 2 pontos. Então, eu dou minha laçada e venho aqui no meu elozinho e trabalho aqui mais um ponto alto. Novamente, eu vou trabalhar mais um ponto alto. Então, aqui, ó, tenho 2 pontos altos junto. E tenho o ponto alto das 4 correntinhas que eu subi anterior, tá? Oxe, tem um trem branco aqui, acho que é lá da tinta que eu tava mexendo, tá? Então, aqui nós temos 3 pontos, contando com o da correntinha. Só que a partir daqui é que vem o segredo. Vou trabalhar 2 correntes, dou minha laçada, no mesmo espaço, vou trabalhar mais 2 pontos altos. 1 e 2. Novamente, 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo espaço, tá? Desta forma. 2 correntes no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. 2 correntes e no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. 1 e 2. Então, aqui agora nós temos 5 motivos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 motivos de 2 pontos altos. Mas eu preciso de 6, então agora vamos fechar aqui. Vou trabalhar novamente. 1, 2 correntes, venho aqui no mesmo espaço e trabalho um ponto alto. Pronto. Tenho aqui um ponto alto. Subi aqui, ó. 1, 2, 3, 4 correntes. Então, eu vou pular 1, 2 aqui na segunda, ó. Na segunda correntinha, eu vou prender desta forma, tá? Ó. Então, aqui eu já tenho 6 motivos já de 2 pontos altos. Vou alongar aqui um pouquinho só o meu fio, vou vir dentro do próximo espaço, tá? E vou trabalhar um ponto baixo, normal, dessa forma. Agora, eu vou subir 1, 2 e 3 correntes só, tá? Não tem mais 4, por quê?
a gente trabalhou aqui dentro um ponto baixo. Então, aqui, se vocês verem, vocês vão ver que dá de contar que nós temos 1, 2, 3 e 4, tá? Por quê? Quando eu voltar, eu vou prender aqui nessa segunda aqui, tá? Porque essa aqui já vai contar como a primeira. Então, eu vou continuar. Vou dentro do mesmo espaço e trabalho um ponto alto. Vou aqui no próximo e trabalho um ponto alto. Vou no próximo, um ponto alto. Vou dentro do meu espaço e trabalho um ponto alto. Agora, eu vou repetir 2 correntes. No mesmo espaço, eu trabalho mais um ponto alto. Tá? Vou no próximo intervalozinho, um ponto alto. Vou no próximo, um ponto alto. Dentro do intervalo, um ponto alto. 2 correntes e vou iniciar tudo novamente, tá? Então, eu vou trabalhar toda essa volta. Observe que agora eu tenho 4 pontos altos para cada os 2 pontos que eu tenho. Eu tenho os 2 aqui no começo e a segunda carreira eu já tenho 1, 2, 3 e 4 pontos altos, tá? Então, eu vou terminar essa carreira para chegar até aqui e já volto com vocês. Pronto, já cheguei aqui no final, tá? Observa que em todos os motivos, eu tenho 4 pontos altos para cada um. E aqui também, no final, eu preciso de ter 4 pontos, tá? Então, eu trabalhei o primeiro, agora eu vou trabalhar o segundo, no próximo. Agora, eu vou no próximo intervalinho aqui, ó, onde tem aqui, e vou trabalhar o terceiro, desta forma. Trabalhei o terceiro. Então, eu preciso de mais um ponto para me completar os meus 4. Lembra que eu te falei que esse primeiro ponto baixo aqui ia servir como primeiro ponto, primeira correntinha. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2 correntinhas. Então, aqui na segunda correntinha, você vai prender com o ponto baixo. Dessa forma, tá vendo? Então, nos restou aqui mais 2, ó, 1 e 2 aqui em cima. Você vai repetir o mesmo processo, vai vir dentro do espaço e trabalhar um ponto baixo meio que alongado. E agora, repete 1, 2 e 3, tá? O total temos 1, 2, 3 e 4. Novamente, eu vou repetir todo o meu processo, tá? O ponto alto, vou no próximo, outro ponto alto, vou no próximo, outro ponto alto. E agora, um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base, ó. Desta forma. Venho dentro do espaço e trabalho mais um ponto alto. Então, nessa carreira de número 3, tá? Afastando aqui, ó, esse daqui, porque esse aqui não faz parte desse grupinho. Então, aqui eu tenho, ó, 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos nessa carreira. Trabalho 2 correntes e, novamente, vou repetir o mesmo processo, tá? Para cada ponto alto de base que eu tenho, eu vou trabalhar aqui um ponto alto. Vou trabalhar toda essa carreira e volto para me explicar mais uma vez para vocês e já volto. Cheguei aqui novamente no finalzinho, então, eu preciso aqui, ó, de 6 pontos altos aqui também. Então, eu tenho 1, agora eu vou fazer o segundo. Vou no próximo, faço o terceiro, vou no próximo, faço o quarto, vou no próximo aqui, no último, e faço o quinto. E agora, eu vou fazer o sexto, que já tá feito, que foi o início da nossa carreira. Então, eu tenho aqui, ó, o ponto baixo. E aqui tem a segunda mais na frente. Então, eu vou na segunda e vou prender, tá? Venho dentro do espaço e vou repetir novamente, ó. E vou subir as 3 correntinha. E assim sucessivamente eu vou repetir essa mesma união, tá, gente? Eu tenho 3 carreiras, 1, 2, 3, tá? Então, eu preciso aqui, eu vou fazer com 7 carreirinhas. Mas se você quiser também tá fazendo ela aí com 6, vou fazer com 7. Mas se você quiser tá fazendo com 6 aí, você fica à vontade. Ou com 8, ou com 9, tá? Você que decide o tamanho da sua peça. Contando que ela esteja tudo com a mesma quantidade de pontos. Então, eu vou terminar as minhas 7 carreirinhas aqui e já volto com vocês. Pronto, voltei aqui, olha como está o meu trabalho. Tenho as minhas 7 carreiras já pronta, tá? Então, eu vou trabalhar aqui a última, tá? Último ponto alto junto com vocês. E vou contar aqui, ó, no segundo, eu vou... Opa, mentira, me desculpa, me desculpa. Aqui, ó, a partir desse ponto aqui,
essa última aqui, você simplesmente já vai puxar seu fio, tá? Deixa ele aqui aberto, você não precisa prender agora, tá? Então, vamos lá fazer a nossa união aqui da nossa peça, tá? Ok, eu vou pegar aqui meu fio, tá? Vou com a minha agulha de tapeçaria aqui, ó. Tá vendo? Ó. E vou contar. Aqui nós temos primeiro, segundo, né? Primeiro e o segundo. Então, agora a gente vai no terceiro e vamos pegar as duas primeiras pontas, tá vendo? Ó, passar pelas duas. Vamos passar a primeira e a segunda pelos dois fiozinhos aqui da frente. Vou passar pra cá, vou puxar ele aqui, ó, fazendo uma uniãozinha para ficar igualmente esses outros, tá? Ó, puxo ele aqui um pouquinho, tá no tamanho que eu quero. Volto aqui por cima, vou pegar ele por cima, passo minha agulha novamente e puxo ele aqui, ó. Tá vendo? Como ele ficou igualzinho a todos os outros, tá vendo? Ó. Então eu fiz esse processo aqui, só que eu não rematei. Então, eu vou puxar ele aqui na espessura que eu preciso, ó. E vou vir aqui, ó, dentro do ponto mesmo. Ou se você preferir, você pode pegar somente um fiozinho que tem aqui, esse aqui, tá? Mas eu vou mesmo dentro do ponto. Eu abro aqui o ponto entre um ponto e outro, ó. E passo ele pra trás, ó. Pronto. Já ficou firme, tá vendo? Como ficou aqui, já ficou firme. E ficou tudo da mesma forma. Agora, eu vou rematar meu fio. Eu vou caminhar com ele por alguns pontos aqui pra dentro, ó. Tá? Vou lá, vou dar uma costura. Vocês não liguem não, viu, gente? Meu marido conversa muito alto. Vou dar uma costurinha aqui pra dentro. Vocês vão sumindo aí o fiozinho de vocês até aonde vocês achar necessário, tá? Vocês podem estar cortando aí, ó. Então, eu já passei aqui por uns pontos, então não preciso, mas já tá bem firme. Aqui eu corto, tá? Ó, tem aqui também, vocês podem estar cortando ou amarrando. E olha como ficou aqui a nossa costura, tá vendo? Não ficou, não deu diferença nenhuma, o trabalho ficou lindo, tá? Então, agora eu vou estar trabalhando aqui, gente, várias peças, só que eu vou estar trabalhando uma em cada cor, tá? Vou estar trabalhando na cor branca, na cor vermelha e na cor preta. Então, no mínimo aqui eu vou ter uns motivos, eu não sei quantos ainda eu vou fazer, tá? A quantidade que eu preciso, mas assim que eu tiver a quantidade pronta, eu volto aqui com vocês. Mas agora, vou ensinar vocês como fazer a outra parte, tá? Porque esse tapete vai precisar, depende, né? Vai precisar de 3 partes, tá? A primeira já trabalhamos, tá? Então, agora a gente vai dar início à segunda. Então, vocês vai trabalhar aí na peça de vocês. Deixa eu pegar aqui meu fio de volta. Pronto, voltei aqui, vou iniciar da mesma forma. Vou trabalhar aqui, ó, 4 correntinhas, ou 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Se você tiver a corrente muito folgada, você pode estar trabalhando 4. Vou prender e agora eu vou subir 1, 2, 3 e 4. Vou dar minha laçada, venho aqui dentro do espaço e trabalho um ponto alto. Novamente, outro ponto alto. 2 correntes e no mesmo espaço mais 2 pontos altos. Esse é o triângulo de 3, tá? E da mesma forma, vocês podem estar trabalhando o triângulo de 2, se caso você vai aplicar na sua peça. A minha peça, eu vou aplicar somente mesmo esse triângulo de 3, tá? E o de 2 eu não vou aplicar, mas eu vou estar ensinando vocês aqui também como vocês realizam o triângulo. Então, ó, tá aqui, ó. Trabalhei 1, 2 e 3, né? No caso, vixe Maria, gente. Trabalhei aqui uma cagada danada, tá? Me desculpa aí. Depois que vocês subirem aqui, gente, vocês vão subir somente 3, não 4, tá? 1, 2 e 3. Vocês me desculpam. E vai realizar o mesmo processo, tá? Ó. 3 pontos altos, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Assim. 2 correntes e mais 2 pontos altos. Pronto.
Temos aqui agora, ó, 6 pontos altos. Tá vendo? Só que agora, nós não vamos mais trabalhar ele redondo. O que eu quero é só uma meia-lua, que no caso é só 1, 2 e 3 motivo. Então, eu vou subir uma, duas correntes, vou virar o meu trabalho no mesmo espaço aqui no pezinho, aqui no mesmo ponto, eu trabalho mais um ponto alto. Novamente, vou no próximo ponto a seguir e trabalho mais um ponto alto. Vou dentro do espaço e trabalho mais um ponto alto. Duas correntes de separação e no mesmo espaço mais um ponto alto. Agora, vou no próximo um ponto alto, vou no próximo outro ponto alto. Ó, vou aqui dentro, outro ponto alto. Observa que agora nós já vai ficando com 4 pontos altos, a mesma coisa dessa carreirinha aqui, ó, tá? Da nossa segunda carreira. Trabalho duas correntes e trabalho novamente um ponto alto. Vou trabalhar no próximo um ponto alto. Pronto. Cheguei aqui no final, meus amores. Ah, como é que eu vou fazer aqui agora para me ter meus 4 pontos? Eu vou aqui na minha correntinha e vou trabalhar um ponto alto. No mesmo espaço, eu repito mais um ponto alto. Pronto. Temos aqui o nosso aumento e os nossos 4 pontos altos, tá? Vou subir duas correntes, vou virar o meu trabalho e vou seguir novamente trabalhando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Desta forma, tá? Vou repetir novamente duas correntes. No mesmo espaço, eu vou repetir mais um ponto alto. E assim, nós vamos trabalhar da mesma forma, tá? Então, vocês estão trabalhando aqui, ó, essa terceira carreira, que vai ficar com 6 pontos altos. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quando chegar aqui no final, os dois últimos, vocês vão trabalhar aqui na correntinha, tá? Então, vocês vão fazendo esse aumento aí por a quantidade de carreira que vocês têm aqui no trabalho. Então, aqui no meu, eu tenho 7 carreiras. Então, eu vou fazer 7 carreiras aqui também e já volto. Pronto, observa que eu trabalhei aqui, ó, a metade do meu trabalho, tá vendo? Ó, peguei 3, tá? Ó, e ficou mais 3, tá vendo? Ficou pela metade, os dois, tá? Esse aqui tá completo, esse aqui tá pela metade. Então, eu venho aqui, ó, na minha última e vou trabalhar os meus dois últimos pontos. Dessa forma. Como eu já cortei meu fio, aqui eu só vou dar um nozinho e puxar. Depois, eu vou rematar esses fios, tá? Por alguns... Passando ele aqui por dentro, tá? Ou então, você deixa ele maiorzinho para você fazer a costura aqui na peça, tá? Entenderam? Assim, ó. Porque será dessa forma. Se você quiser o seu tapete reto, ele vai ficar assim, tá? Então, eu vou estar mostrando agora para vocês. Eu não vou utilizar essa terceira peça, mas eu vou estar ensinando aqui para vocês como fazer somente a metade, que é a meia-lua aqui, o triângulozinho, tá? Essa é a meia-lua que eu chamo, mas também tem aqui o triângulozinho, tá? Então, vamos repetir e fazer da mesma forma, tá? Puxar meu fio aqui novamente e vamos trabalhar aqui 4 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5, no caso, me desculpa que não é 4, é 5. Vou repetir novamente, ó, 1, 2 e 3. Venho aqui dentro do espaço e trabalho mais um. Duas correntes, venho aqui dentro do espaço e trabalho mais 2 pontos altos, dessa forma. Pronto. Tem os 2 pontos altos. Se eu fosse fazer mais um, ele ia ficar igualmente esse aqui, mas não é o que eu quero. Então, a partir daqui, eu vou voltar. Vou subir 1, 2 e 3. Opa, 2, que é a altura de um ponto alto meu. Venho aqui dentro do primeiro e trabalho 2 pontos altos. Vou no próximo e trabalho um ponto alto. Dentro do espaço, novamente, um ponto alto. Duas correntes, tá? No mesmo espaço, mais um ponto alto, tá? Vou no próximo ponto aqui, trabalho um ponto alto, tenho 2. Venho na corrente que eu tenho aqui, na minha corrente, e vou trabalhar 2 pontos altos
aqui. 1 e 2. Olha, pessoal, não tem dificuldade, tá? Então, sempre que você chegar aqui no final, você vai trabalhar 2 pontos no começo e 2 no final. E assim, vocês vão seguir também trabalhando por 7 carreiras, igualmente tá aqui. Vou trabalhar minhas 7 e já volto. Pronto, meus amores, olha para vocês verem como eu já finalizei aqui, ó, minhas 3 peças que eu preciso, tá? Essa eu não vou utilizar, mas se você quiser estar utilizando na peça de vocês para ficar tudo quadrado, vocês podem estar aplicando. Essa eu só falei, só ensinei a vocês, para vocês, caso vocês queiram fazer, para estar aplicando aí no trabalho de vocês. Então, é assim que vocês vão estar trabalhando, tá? Então, essa eu não vou estar utilizando na minha peça, tá? Então, eu só mostrei aqui para vocês. Eu vou estar utilizando 3 peças dessas, tá? Ou 4, que eu vou estar utilizando 2 brancas e 2 vermelhas, a cor que vocês sabem. Então, para minha peça, eu só preciso dessas 3. Mas eu indico vocês trabalhar e fazer a união mesmo, primeiro da peça, depois é que vocês trabalhar a peça de vocês, que vocês vão ver se vocês precisam, de quanto vocês precisam para vocês voltar fazendo, tá? Isso se vocês quiserem trabalhar dessa forma. Se não, vocês podem deixar ele mesmo, só com as pontas mesmo vazadas, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui todos os meus motivos, tá? E já volto mostrando para vocês como se faz a união. Pronto, meus amores, prontinho, tá? Trabalhei aqui, ó, tenho 24, tá? 24 motivos aqui já para mim estar confeccionando aqui o meu tapete, tá? Então, se vocês quiserem maior, vocês vai acrescentando aí maior, vocês podem fazer a quantidade que vocês preferem. Eu fiz aqui essa quantidade, mas se precisar fazer maior, com certeza eu vou estar aqui acrescentando mais, tá? Então, aqui no momento para dar início aqui o passo a passo, eu tô aqui com 24. Então, vamos lá para nós fazer aqui a junção, a união dessas peças. Pronto, então vamos lá confeccionar aqui a nossa união das nossas peças, tá? Então, eu tenho as minhas 2 peças aqui do lado direito, então eu vou virar ela pro lado esquerdo, tá? Dessa forma. Então, eu vou colocar aqui, ó, leque com leque, ó, dessa forma aqui. Deixa eu ver se tá dando de ver, dessa forma aqui, ó. Ele tem que ficar assim, ó, tá vendo? Então, eu tenho aqui, ó, 58 centímetros, dependendo do tamanho do seu motivo aí, do seu trabalho, você vai ter que aumentar um pouco mais. Eu sempre faço assim, eu coloco aqui, ó, uma ponta passando e drobo ele aqui, ó, em 3 vezes, ó, tá? Assim. Mas como eu tenho aqui só 7 carreiras, mas se caso eu tivesse mais de 7, essas coisas, eu ia multiplicar aqui essas voltas, tá? Então, vocês ficam à vontade aqui. Então, para o meu trabalho, eu só tenho aqui 58 centímetros de fio. Também vou estar trabalhando aqui com a cor preta, só para estar mostrando vocês como as minhas 2 cores, que é uma cor branca e a outra vermelha. Então, eu vou estar trabalhando aqui no preto, para vocês visualizar melhor aí, tá? Mas no caso mesmo, no geral, para você estar confeccionando aí, você teria que estar usando uma dessas cores aqui, ou uma vermelha ou uma branca, tá bom? Então, vamos lá. Se bem que eu tô só fazendo o teste, depois eu vou tirar, porque eu vou trabalhar com as cores normal que eu tenho, tá? Então, ó, se você colocar as 2 peças assim, você vai ver que ela tem aqui, ó, as 2 carreirinhas, a de dentro e a de fora. Então, a gente vai precisar trabalhar somente com a carreirinha de lá de fora, que é essa aqui, ó, tá? É somente aqui de cima, a de dentro vai ficar. Então, eu vou pegar aqui, ó, meu fio, venho aqui, ó, no primeiro ponto das 2 correntinhas, eu tenho 2 correntinhas aqui, então, eu venho aqui, ó, no primeiro, pegando somente o ponto de fora. E vou fazer do mesmo jeito lá do outro lado, ó. 1, 2. Então, eu vou pegar a terceira, a segunda de cima. Ó, vou puxar aqui, ó. Vou deixar aqui um pedacinho de fio sobrando, tá? Ó, aqui. Pro meu trabalho, para mim finalizar o meu trabalho. Tá bom, aqui, ó, vou pegar de novo, vou aqui no outro ponto, ó, no outro ponto, e vou passando
venho aqui no próximo, ó, do outro lado e passo, tá? Ó, vou ajustando aqui. Venho aqui do lado do vermelho, vou inserir minha agulha no ponto de cima e vou pegar o branco lá também. Vou passando aqui, ó. Vou ajustando aqui pra ficar já justinho. Não aperte muito, tá, pessoal? Pra não ficar cambucado. Venho aqui no próximo ponto, ó, na próxima correntinha e pego aqui o do outro lado no vermelho e vou fazer isso, ó. Tá vendo? Ó, venho aqui, pego o primeiro, vou lá no do outro lado e vou fazendo a minha costura. Então, eu vou costurar aqui dessa forma, ó, pegando somente os dois pontinhos aqui de cima, ó, até chegar aqui novamente na minha correntinha aqui, ó. Quando eu chegar aqui nesses dois espaços, eu volto com vocês novamente. Pronto, ó, cheguei aqui, ó, pra vocês verem, ó, trabalhei toda a minha costura aqui, tá? Então, eu cheguei aqui já no final. Então, eu venho aqui, ó, na minha primeira correntinha da segunda correntinha que eu tenho duas correntinhas aqui, então, eu venho na primeira e venho aqui do outro lado também, ó, pegando aqui na última e passo, ó, dessa forma, tá vendo? Ó, dessa forma. Então, aqui agora, eu já não vou mais rematar ele aqui, mas tem gente que gosta de rematar aqui. Então, eu vou voltar com a minha costura novamente. Então, ó, do jeito que eu tô aqui, eu vou pegar aqui, ó, meu primeiro ponto e vou lá no outro de novo, ó, no mesmo que eu saí, no mesminho, ó. E vou voltar, ó, do mesmo jeito. Venho aqui, ó, pego aqui do outro lado e vou voltar. Tá vendo como ela vai ficando? Só que agora é o contrário, ó. Vou aqui lá do outro lado e vou fazer a mesma coisa. Venho aqui do outro lado e vou fazer a mesma coisa, ó. Olha como ela vai ficando, tá vendo? Da mesma coisa que tem aqui do outro lado. Venho aqui do outro lado, ó, do mesmo jeito. E eu vou seguir com essa costura, tá, gente? Até chegar lá na ponta novamente, tá? Aqui do meu trabalho, quando eu chegar aqui no final, eu volto mostrando pra vocês como que a gente vai finalizar aqui essa costura, tá? Ó, olha como fica lindo. É só não apertar muito, ó, que ela vai ficando assim, tá? Ó, então, vocês seguem aí, que eu já volto. Pronto, ó, trabalhei aqui, ó, toda a minha costura, tá? Do jeito que eu cheguei aqui, eu fui e voltei. Então, ó, você vê que os meus fios ficou dessa forma, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, ó, nas duas últimas correntinhas também, ó, aonde eu iniciei aqui, pois eu vou finalizar aqui, ó, vou colocar aqui meu fio e vou do outro lado e vou pegar também, ó. Observa que agora o meus fios ficou do lado oposto, ó, tá vendo? Ficou um para um lado e outro para o outro. Então, o que que eu vou fazer? Eu não quero mostrar. Se você quisesse já dar um nozinho aqui, cortar o seu fio, tudo bem. Mas eu não quero isso. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, ó, com meu fio, vou sair aqui no branco, ó. Vou pegar somente o fio branco e vou passar ele, ó, dessa forma. Já tiro o meu fio, vou repetir aqui, ó, o mesmo processo do outro lado também. Opa, meu fio saiu aqui meio rachado aqui, gente. Mas eu vou colocar ele aqui com agulha de tapeçaria. Nossa Senhora, tá difícil. Vamos lá, com fé em Jesus ele entra. Entrou. Aqui, ó, vou fazer do mesmo jeito. Vou voltar aqui, ó, na minha cor preta, por cima da minha cor preta, e vou sair aqui somente na cor vermelha, tá vendo, ó? Então, isso agora aqui tá unido. O meu tem as duas pontas unidas, as duas pontas junto, bem no meinho, ó, entre uma costura e outra. Aqui sim, eu vou pegar meu fio, vou dar um nó, ó, vou dar um nó nele aqui, aperto um pouquinho, tá, ó. E agora, eu vou dar um nó mais forte, aperto mais forte aí, tá vendo, ó? Então, eu já sumi aqui o meu nozinho. Se você quiser cortar ele já aqui, fica à vontade. Então, você pode já cortar. Mas, como eu vou estar trabalhando com uma das cores, eu vou preferir dar um nozinho e vou envolver ele em meio a alguns pontos para depois eu cortar, tá?
Da mesma forma será se eu estiver trabalhando com fio vermelho. Eu não vou fazer aqui agora, porque como vocês viram, o fio não tá compatível com nenhuma das cores. Eu só usei somente o preto para mostrar para vocês como vai ficar, tá? Então, ficaria assim, tá? Do outro lado, tá? No outro lado, na costura de vocês, eu aqui, em vez de eu pegar somente o ponto de baixo, eu peguei foi o de cima mesmo. Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar desse jeito aqui, não vai dar diferença nenhuma no trabalho de vocês. É só vocês prestar atenção para não pegar as duas correntinhas junto, tá? Porque aqui, ó, vocês viram que eu pesei um pouco a mão e ele já saiu pegando as duas aqui do outro lado, ó. Então, deu essa diferençazinha. Mas no de vocês, se vocês pegar somente uma, assim, ó, uma de cada lado, não vai dar interferência nenhuma, tá? Então, é isso, ó, gente. Eu vou estar aqui trabalhando nas minhas cores aqui, tá? Vou estar trabalhando a união com as cores mesmo natural, que eu já comecei aqui, tá? Eu fiz a união, ó. Você vê que eu uni aqui com a cor vermelha. Então, a partir daqui agora, ó, tá? A partir daqui agora, ó, pra vocês verem como não deu interferência, que nem deu lá no preto, tá vendo, ó? Ele saiu certinho, tá? No vermelho. Então, aqui agora eu vou estar acrescentando o meu preto, tá? Aqui, ó, do lado avesso. Sempre lembrando que a costura tem que ser feita do lado avesso, tá, pessoal? Nunca se esqueça disso. Sempre do lado avesso. Então, eu vou estar fazendo as minhas união. Agora, depois que eu fizer aqui, ó, as minhas união todinha que eu preciso, tá? Eu vou voltar aqui mostrando para vocês como é que a gente vai fazer essa próxima união aqui, tá? Então, vou voltar agora mostrando para vocês da mesma forma, tá? Ó, só que aqui agora eu vou estar utilizando o fio vermelho ou branco para poder ficar mais visível para vocês, tá? Para quem vai fazer essa união aqui agora, ó, tá? Unir as peças, as duas peças. Então, eu tô aqui, ó, do lado avesso, ó. Vocês veem que eu tô do lado avesso com as minhas peças. Então, eu vou repetir o mesmo processo. O que que eu vou pegar aqui? O fio branco ou o preto, tá? Então, vamos lá de preto mesmo. Deixa eu cortar aqui, colocar na minha agulha. Vocês podem estar usando agulha tapeceira ou agulha de costura. O importante é que seu fio passa aqui dentro dela, tá? Ó, dessa forma. Ok. Lembrando que você sempre vai começar de fora para dentro, tá? Nunca de dentro para fora, sempre de fora para dentro, tanto aqui no início como no final, aqui no meio, tá? Então, vamos fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o primeiro ponto aqui da minha correntinha e o primeiro lá da minha correntinha da preta, ó, tá? Vou deixar aqui novamente, ó, um restinho de fio, que é para mim fazer aquele arremate. Vou vir aqui do outro lado, pegando só o fio preto, com o outro lado aqui do fio vermelho. E agora, eu vou repetir tudo novamente, ó. Só o de cá com o de lá. Somente o fio da parte de cima, tá, gente? Ó, só pegando o fio da parte de cima. Volto aqui do outro lado, vou repetir do mesmo jeito. Então, eu vou trabalhar dessa forma até eu chegar aqui, tá? Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês novamente. Pronto, ó, cheguei até aqui o final. Observa que do lado preto, vocês não dá de ver o fio preto, mas do lado vermelho já dá de observar o preto, né? Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Eu cheguei aqui já no final, o que que eu vou fazer? Ó, vou voltar, vou vir aqui, ó, já trabalhei ele aqui, ó, cheguei lá, trabalhei ele aqui, vou voltar com ele, o contrário agora, eu vou pegar de lá pra cá agora, do preto. Opa, me desculpa, gente. Me desculpa, me desculpa. Cheguei aqui, ó, trabalhei meus dois últimos pontos altos, tá? Então, aqui eu vou aqui na minha correntinha. Lembrando que nós tem aqui a correntinha, né? Venho aqui do lado preto, ó, pego um das minhas correntinhas e venho aqui do outro lado também, ó. E vou fazer isso, tá vendo? Desta forma. Agora sim, a gente volta, ó.
tá vendo? Ó. Agora, eu venho aqui, pego o meu vermelho e o preto lá e volto o meu trabalho, ó. Dessa forma. Ó. Tá vendo, ó? Vou ver se dá de mostrar vocês bem direitinho aqui, ó. Tá unido. Venho aqui, pego o preto, ó, e passo. Agora, eu venho aqui, pego o preto, pego o vermelho e passo. Venho aqui, pego o vermelho e o preto e, ó, vou fazendo a minha costura, tá? Então, da mesma forma que a gente veio, a gente volta, ó, da mesma forma, tá? Então, o acabamento aqui é a mesma forma. Então, eu vou trabalhar aqui e já volto. Pronto, voltei aqui, ó. Você vê que eu finalizei toda a minha costura, tá? Ó, cheguei aqui no final. Vou repetir o mesmo processo, ó. Meus fios tá um do lado, outro de outro, ó. Venho aqui, ó, no primeiro ponto, passo aqui pro preto, deixo ele lá, já tiro o meu fio. Vou repetir o mesmo processo aqui também, do outro lado, ó. Vou pegar meu fio, vou colocar aqui do outro lado, ó. Opa! Gente, esses pernas de fio para colocar aqui dentro dá um pouco de trabalho. Nossa, sempre tem uma que fica sobrando. Gente do céu. Oh, Jesus, dá-me paciência. Pronto. Enfiei. Então, aqui agora, ó, faço o mesmo processo. Venho aqui, ó, passo somente por cima do fio aqui, ó. E vou sair lá no outro, ó. Pronto. Já ficou o contrário, tá vendo? Ó. Ficou o contrário. Aqui eu já amarro eles, ó. Dou um nozinho, ó. Aperto um pouquinho. E agora dou um mais firme. Aqui sim, tá? Eu vou rematar o fio preto entre meio o meu trabalho preto. Deixa eu passar aqui um pouco por dentro de alguns pontos, ó. Venho aqui, ó, pra ficar bem firme, vou atravessando ele aqui, ó, dentro de alguns pontos. Tem que ser do lado do preto, porque assim ele vai escondendo, ó, tá? Mas se você não quiser, só deixa o nozinho mesmo, ó. Aqui o meu já tá pronto. Vou repetir o processo do mesmo lado, do outro lado também, ó, do outro fio, para que ele fique firme. Agora, eu já pego ele aqui no pezinho, tá, ó, e levo, ó. Passando aqui por alguns pontozinhos, se você quiser também, você pode voltar a mesma costura, tá? Pode voltar por cima da costura aqui também. Eu gosto, assim, de rematar ele entre uns pontos, assim, pra ficar assim. Pronto. Aqui eu já pego meus dois fios, ó, e corto. Então, não vai dar diferença nenhuma também, tá vendo? Agora, eu vou fazer essa mesma costura, tá, pessoal? Daqui até chegar aqui, tá? É onde eu tenho aqui meu espaço, ó, tá? Então, eu vou fazer essa costura até chegar aqui. Então, para mim fazer essa união aqui, porque ele tem um espaçozinho aqui, né? Ele não pode ficar com esse buraquinho. Então, quando eu tiver aqui, eu volto mostrando para vocês como a gente vai fechar esse espaço aqui. Pronto, voltei aqui. Gente, eu coloquei esse pano aqui, essa camiseta do meu filho, tá? Dessa cor aqui diferente, porque ela não tem nada a ver com as cores que eu tô utilizando aqui. Só para vocês ver melhor como que a gente vai fazer essa emenda aqui, tá? Vamos fechar esse buraquinho aqui, vocês podem ver, tá? Então, ó, eu cheguei aqui, ó, já trabalhei aqui, ó. Então, nós tem todas as correntinhas, das correntinhas já ocupada, tá? Ó, eu trabalhei aqui também na última, tá? Que eu vim trabalhando aqui e trabalhei aqui na última também. Então, aqui, ó, eu vou pegar, ó, se eu tivesse vindo com a cor preta lá, se eu tivesse vindo por lá, eu ia fazer o contorno assim. Mas como o meu contorno saiu aqui no branco, ó, eu iniciei no branco, eu vou fazer o contorno do branco pro preto, tá? Então, vamos lá. Então, eu cheguei aqui, ó, já trabalhei minha última corrente, o que que eu vou fazer? Vou botar aqui até meu dedo para ver se dá de vocês verem, não. Vou vir aqui, ó, na primeira, ó, a primeira aqui, a segunda correntinha do branco, e pegando também já a segunda correntinha aqui ó, do vermelho, ó. Dessa forma, eu vou passando aqui, ó.
passei aqui. Agora, eu pego aqui, ó, o vermelho no preto, lá. Tá vendo, ó? Vermelho no preto. E vou fazer a mesma coisa, ó. Dessa forma, ó. Tá vendo? Ó. Tá ficando assim. Agora, eu volto aqui novamente, ó. E vou sair aqui no branco novamente, tá? Ó, observa que ele ficou aberto ainda. Então, aqui, eu vou puxar, ó. Eu puxo e ele fechou aqui, ó. Tá vendo como ele agora fechou? Então, aqui agora, eu volto com a minha costura, tá? Vou vir aqui, ó, e vou voltar novamente, ó. Pegando somente a minha costura de fora e a costura do lado de dentro, ó. Tá vendo, ó? Vou voltar com essa mesma costura aqui, da mesma forma que a gente vinha trabalhando, ó. Tenho aqui, passo lá e vou continuar aqui a minha costura até eu chegar novamente lá no final, novamente, com a minha costurinha, tá vendo? Ó, que não mudou nada, tá? Então, aqui nós já fechou, ó. Deixa eu mostrar pra vocês que aqui nós já fechou já o nosso espaçozinho aqui, tá? Vocês puxam bem puxadinho aqui, ó, que é pra não ficar mesmo o branco lá, ó, tá? E aqui vocês voltam trabalhando da mesma forma que trabalhamos aqui, ó, nas outras duas lateral, tá? Dessa forma. Então, eu vou continuar aqui a minha costura, tá? E já volto com vocês. Pronto, meus amores, já tá pronto aqui, ó, tá vendo, ó? Costurei todos eles, ó, tá vendo como ficou, ó? Dessa forma. E aqui tá o lado direito da nossa peça, tá vendo que não dá de perceber quase nada, ó, não percebe nada, ficou muito bem aplicado aqui, tá vendo? Então, é isso, meus amores, tá? Eu vou continuar aqui as minhas aplicações, tá? Eu vou trabalhar aqui aleatoriamente, eu vou tá aí, vocês decidem como é que vai tá aplicando a peça de vocês aí, tá? As cores, como é, vai ser a união, tá? Então, quando eu tiver aplicado todas as minhas peças aqui, eu volto para dar continuidade aqui com vocês, tá bom? Prontinho, meus amores. Ó, eu vim trazer aqui para vocês. Eu coloquei, eu fiz todas as emendas, tá? Todas as união, tá? Olha, lembra daquela que a gente fez pela metade? É porque vai sobrar esse espaço aqui, tá vendo? Aqui tá as duas, tá bem? Então, eu vim mostrar aqui para vocês. Se na peça de vocês ficar esse espaço, porque com certeza vai ficar, é aonde vai entrar esse triângulo de 3. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês desta forma, tá? A costura, pessoal, não é diferente. É igualzinho a gente trabalhou aqui nas outras costuras. Você vai iniciar ela daqui, vai aqui e volta. Depois vai iniciar daqui, vem aqui, fecha e volta. Depois vai iniciar daqui, vai aqui, fecha e volta, tá? Da mesma forma que trabalhamos nos outros, tá? E assim, ó, tá bem? E aí ele vai ficar assim, tá? Ó, fica certinho lá. Mas também tem a outra peça, né? Que é aquela outra pecinha que eu falei pra vocês, tá? Que eu ensinei a vocês fazer também, porque a gente fez 1, 2, 3 peças, né? Pois é, caso vocês queiram, eu não indico, porque eu acho que fica um pouco meio que exagerado, né? Mas tem muitas pessoas aí que preferem colocar, né, nessas partes aqui, né? Eu já acho bonitinho assim mesmo, né? Então, para quem vai colocar, eu não vou colocar, mas para quem quer colocar, em vez de você aplicar ela dessa forma, ó, aqui, você vai virar e aplicar ela assim, ó, do início, aqui, ó, tá? Ó, e vai unir elas aí, tá? Você vai iniciar da mesma forma, vai, faz uma costura pegando somente o fio por cima aqui dos pontos, fecha e volta do outro lado também, tá? E aí, vai ficar assim, se caso ele vai ficar todo nessa mesma direção aqui, se caso você for aplicar essa partezinha aqui, que eu não indico colocar ela não, tá? Mas, para quem queira colocar, fica aí a explicação. Então, eu vou terminar de colocar o meu último aqui, porque eu só apliquei esse aqui. Deixa eu mostrar para vocês como é que ele fica, ó, tá?
Aqui eu já apliquei dos dois lados, ó. Já apliquei esse aqui, ó. Como ficou. E esse outro aqui, tá? Porque no meu pegou 4. E ficou dessa maneira, tá, gente? Ó, coloquei aqui em cima da sinuca pra poder ver melhor, tá bem? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus o abençoe cada um de vocês. E eu espero vocês no próximo vídeo. Ah, lembrando, pessoal, pra vocês, se vocês não são inscritos por aqui ainda e caiu nesse vídeo e gostou dessa linda peça, como eu tô adorando, tá? Ela, se inscreva, tá? Deixa o seu joinha aí. E se tiver um tempinho, compartilha para vocês estar me ajudando, tá bom? Fica todo mundo com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo.